Feche os seus olhos aí, se você conseguir. Se você está fazendo alguma coisa, não feche os olhos. Se você está dirigindo, não feche os olhos. Rosana, fica com o olho aberto e o olho fechado que eu tô cozinhando. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, Pai. Mais uma vez o Senhor está aqui, nós exaltamos o teu santo nome. Tu és exaltado, Pai, sobre as nossas vidas. Nós adoramos a Ti, nós adoramos a Tua presença. Nós adoramos buscar, confiar no Senhor, Pai. Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por cada mulher que está aqui. Eu te peço uma bênção especial sobre cada uma delas, que elas possam ser recompensadas, Pai, por estarem aqui, tirando um tempinho com a tua palavra. Assim nós oramos e agradecemos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou estar lendo Isaías, capítulo 40, verso 28 a 31, que diz assim: Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos e os muitamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqui, Isaías no capítulo 40, ele está nos lembrando que nós devemos esperar no Senhor. É o Senhor que reabastece a nossa força. É Ele que nos dá nova força. E essa força, ela não é apenas para resistir. Às vezes a gente acha que a força ela é para nós resistir, resistir a Satanás, resistir ao pecado, resistir para poder ter força para trabalhar. Não, é também uma força para que a gente possa avançar, voar como águia, né? A águia ela voa o quê? Alto. Então ela pega o voo, ela alcança alto, por quê? Porque ela avança, né? Então nós precisamos enxergar além da circunstância. E essa é a força que está falando aqui que nós devemos esperar no Senhor. Sabe? Andar, não sei como que você tá. Talvez você está sentindo que você está correndo, correndo e tá ficando exausta. Aí você diz, eu queria correr e não ficar exausta, né? Ser o quê? Perseverante na minha fé. Isso é perseverança na fé. Aí outras dizem assim, eu não quero correr muito, mas eu quero pelo menos conseguir andar. Eu quero pelo menos ir devagar, mas conseguir ir sem me cansar, né? Conseguir viver cada dia o sustento pela graça de Deus na minha vida. Mas em muitos momentos a gente se pega completamente fora dessa realidade. A gente se pega exausta, a gente se pega cansada, a gente se pega correndo, correndo, correndo e muito exausta. E o segredo está aqui em esperar no Senhor. Porque na espera, essa espera que está falando aqui, ela não é uma espera de passividade, sabe? Ela não é uma espera que está incentivando eu e você, mulher, a ser aquela mulher sossegada, aquela mulher que não se preocupa, aquela mulher que não tem atitude, mas é ser uma mulher que tem uma confiança ativa. Um coração que descansa em Deus enquanto Ele fortalece ela na caminhada todos os dias. Então, a gente começa como? A gente começa o dia entregando as nossas fraquezas em oração a Deus, né? Declarando a palavra dele como fonte de fortalecimento. Quando você sente fraco, e é um momento em que Deus, ele mostra para nós o seu poder. Então, quando você se sente fraco, lembre-se que é nesse momento que o seu Papai Celestial vai te pegar no colo e vai te trazer uma solução. Ou seja, você vai estar no melhor momento. Por mais que seja difícil, se você continuar confiando e esperando, o Senhor vai agir.
Você lembra de 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 9, 9 e 10? Abre aí que eu vou ler para você. Se você não tiver com tempo de abrir, anota para você ler. Lá diz assim: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que eu tô falando que aquele momento em que você se sente mais fraco, parece não ser, mas pode ser o seu melhor momento. Pode ser o momento em que o Senhor vai te ajudar a alavancar, a arrancar, sabe? O Senhor vai vir, vai te pegar e Ele, com os próprios braços, vai te lançar para um lugar que você jamais imaginou estar. Aí ele continua dizendo, na parte B do verso 9: Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aí no verso 10 ele diz: Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos. Sabe aquele momento que você se sente insultado, que você se sente menosprezado, que você se sente perseguido, que você sente que a sua privacidade foi invadida, que você sente aquele coração angustiado? Olha aqui o que está dizendo o Senhor para você nessa noite. Alegre-se nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, quando você está fraco, quando eu estou fraca, nos fortalece. Amém? Eu acredito nessa palavra, eu me apego a ela. E dentro dessa mensagem eu quero que você anote 4 pontos. Mas como assim, pastora? Vai ser muito. A gente tem muita coisa para ver. Não vai ser, vai ser rapidinho. Então, você que gosta de anotar, fique atento com a ponta da caneta. O primeiro ponto que eu falo muito no meu coração é que a verdadeira força vem do Senhor. A verdadeira força vem do Senhor. Isaías 40:31, como nós acabamos de ler. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, corre e não fique exausto, ando e não se canso. E esperar no Senhor significa confiar, descansar e depender dele. É o que a gente mais tem ouvido nas últimas semanas. Depender, 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 dependência, depender. Mas essa palavra, querendo que a gente se torne cada dia mais dependente para que ele possa, todos os dias, ser o nosso combustível. Porque quando o combustível acaba, Deus se torna nossa fonte, porque Ele é fonte inesgotável. Ele se esgota, Ele não fica cansado. Então, o segundo ponto que eu quero que você anote é: a graça de Cristo fortalece em meio à fraqueza. Como nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 9 ao 10. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é como eu te disse, talvez você está se sentindo fraquinho. Oh, então você chegou no seu melhor momento, porque o Senhor vai te pegar no colo e vai te ajudar. Porque não é na nossa autossuficiência que a gente encontra força, né? Quando a gente está se sentindo independente, forte, com dinheiro suficiente, o autoestima lá em cima, não. Mas é na dependência de Cristo, porque a fraqueza se torna espaço para manifestação do poder de Deus nas nossas vidas, e isso se torna um testemunho. Aleluias! O terceiro ponto que eu tô aqui falando, estou me lembrando do testemunho incrível que a Fernanda me contou sobre o domingo passado. Eu posso falar sem falar nome, Fernanda? Sem falar nome, eu posso só contar o testemunho? Não? O testemunho que teve nesse domingo foi muito forte, mas eu não tenho liberdade para contar, mesmo não falando o nome, né? Mas amém. Terceiro ponto, a força de Deus, ela é renovada diariamente. A força de Deus é renovada diariamente. A graça de Deus, né, sobre as nossas vidas. A misericórdia
inesgotável. Ele nos renova a cada manhã, sabe? Tem dia que a gente deita e a gente não sabe como a gente vai acordar. E a gente consegue levantar por um milagre. Eu não sei se você já passou por isso. De deitar tão mal, tão acabada, tão triste, tão chateada, que de achar assim, Senhor, o que eu mais quero agora é dormir, para mim poder não lembrar disso que eu tô passando, para mim não lembrar que eu tô passando por isso, né? Porque se a gente pudesse nesse momento, geralmente é aqueles momentos que se você pudesse voltar atrás, ou se você pudesse não existir, né? Abrir o buraco e entrar dentro, algum momento assim. Nós não precisamos viver, sabe, com a força de ontem. Deus está falando com alguém aqui hoje. Você não precisa viver com a força de ontem. O Senhor, ele oferece renovação todos os dias. Então, se hoje você não está se sentindo forte o suficiente, faça alguma coisa, ore, sabe? Toma um relaxante, um calmante, mas tome confiando no Senhor. Fala, ó Senhor, eu preciso dormir, eu preciso descansar. Eu não consigo resolver isso com as minhas forças, mas eu confio no Senhor. Faz esse teste com o Senhor. Você, pai, eu preciso que o Senhor me renova para mim conseguir continuar o dia de amanhã. Porque eu tô sem constância, eu tô sem persistência, agora, nesse momento, eu não tô bem. E o quarto ponto e o último ponto para a gente orar é: o Espírito Santo nos fortalece interiormente. O Espírito Santo nos fortalece interiormente. Eu quero ler o último versículo. Efésios 3,16. Eu amo Efésios. Quem gosta de Efésios? Ora para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Então, quem é que pode nos fortalecer no nosso íntimo? Porque tem coisas, tem batalhas que são só nossas. Você não compartilha com seu marido, você não compartilha com seu filho, você não compartilha com seu pastor, você não compartilha com a sua mãe, nem com seu melhor amigo. Ela é sua, ela é íntima. Mas o Espírito Santo, ele pode fortalecer o seu íntimo nessa noite. Porque você fortalecendo o seu íntimo, você consegue acordar no outro dia, lavar o rosto e até dar um sorriso, não é verdade? Ser fortalecida. Então, o reabastecimento não é apenas físico, não. Ele não é apenas emocional, de algo que eu estou sentindo, de uma situação que me deixa chateada, não. Mas é interior, é espiritual, é renovo, é força que te impulsiona. O Espírito Santo é quem nos dá vigor para vencer aquelas batalhas invisíveis que às vezes só eu e você estamos conseguindo enxergar. Tem batalha que só você vai conseguir enxergar. Você vai tentar falar, você vai tentar avisar, você vai tentar explicar, você vai tentar alertar, mas é só você que está conseguindo ver. É só eu que estou conseguindo ver. Então, como que eu vou fazer? Eu vou orar, vou colocar os pés do Senhor. Tem, às vezes, Deus nos revela coisas, não é verdade? Às vezes Deus revela coisas no coração de muitas mulheres aqui, das quais são invisíveis, das quais é lutas que ela deve lutar apenas ela e o Espírito Santo. Então existe um lugar de intimidade com o Espírito Santo e esse lugar nós precisamos, cada um de nós buscar. Para quê? Para vencer essas batalhas invisíveis. Porque se você não buscar o Espírito, não conseguir ouvir, discernir o seu posicionamento, qual a estratégia. Às vezes ele dá uma estratégia que você não conta para ninguém. Você não deve, né? Pelo menos não deveria contar, né?
E eu acho que nessa campanha que a gente vai começar hoje, Deus vai dar muito isso para mim e para você. Então, eu quero orar com você, para a gente poder terminar esse devocional, para a gente poder falar da campanha de oração, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, muitas vezes, Pai, nós nos sentimos cansadas, sem força. Muitas das vezes, Pai, as nossas batalhas são internas, são batalhas invisíveis, Pai. E eu preciso de estratégia para lutar elas. E hoje eu escolho esperar em Ti, ó Senhor, da minha alma. Hoje eu te peço, rebastece a minha alma, o meu corpo físico, a minha mente com a Tua força. Porque, como foi falado nesse devocional hoje, a Sua força, ela também me impulsiona. Ela me faz voar como águia. Então, renova as minhas energias. Renova, me ensina, Senhor Jesus, a caminhar em dependência, em depender do teu poder, depender dos teus milagres, depender do teu agir naquelas coisas que só eu estou conseguindo ver, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco nas tuas mãos agora as minhas batalhas. Eu coloco nas tuas mãos agora as minhas guerras para que elas sejam vencidas por ti, Pai. Porque eu não tenho força. Eu não tenho força suficiente. Sobre mim, Pai, não há nenhum poder. Todo poder está sobre ti. Não há poder no meu nome, há poder no teu nome, Jesus. Então eu entrego a Ti a minha confiança, a minha esperança. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que cada mulher possa ser fortalecida nessa noite, que elas possam ser reabastecidas, que elas possam sentir a partir de hoje que algo mudou, que uma força nova surgiu, que um entendimento novo surgiu, Pai. Senhor Jesus, visita cada mulher aqui que tem tido falhas na memória, branco que dá por alguns segundos, Pai, minha mãe, em nome de Jesus, restaura nossa mente agora, Pai. Nós precisamos ser fortalecidas para administrar o nosso tempo, administrar o nosso interior, administrar tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai. E assim nós oramos, e agradecemos o teu santo nome nessa noite, em nome de Jesus.